A viagem desde o início foi uma experiência incrível para as nossas meninas. A única coisa que desagradou um pouco Gu-won foi quando chegaram na casa em que iam ficar hospedados e descobriu que ela tinha apenas 2 quartos. Dessa forma, o filho do presidente terá que dormir com San-sik ao invés de sua amada. Gu-won até cogitou a ideia de mudarem o lugar da hospedagem, mas ao ver Saran se divertindo na piscina com as suas amigas, o homem apenas aceitou o pequeno problema que terá que enfrentar à noite. Contudo, o que era para ser uma viagem com momentos românticos não seguiu muito como planejado, pois San-sik a todo momento fazia todos ficarem juntos e não deu abertura no roteiro para que o nosso jovem casal pudessem aproveitar a sós. De qualquer maneira, a protagonista gostou muito de se divertir com as meninas e experimentar as comidas típicas do local, sem falar dos pontos turísticos que deixam qualquer um encantado. E quando todos dormiram, o casal aproveitou um momento a sós na piscina. No dia seguinte, enquanto jantavam em o cruzeiro, Woo-won apareceu para se juntar ao grupo. Acontece que o homem já queria ver Pyung-ha, então quando soube que voaria para o lugar que ela estaria, Woo-won não perdeu tempo. No fim, o homem apenas acrescentou felicidades a todos, pois a diversão continuou. E no dia seguinte, quando Woo-won acordou cedo para trabalhar, Pyung-ha deixou um café da manhã preparado para ele ter energia para enfrentar o dia. Mais tarde, vemos que para aproveitar as últimas horas do país, Gu-won e Saran acordaram mais cedo e fugiram do restante do grupo. Assim, podem desfrutar do lugar a sós, e realmente isso foi bom para o casal. Como sempre, o filho do presidente levou a sua amada aos melhores lugares. Em um deles, Gu-won se sentiu seguro o suficiente para contar para a protagonista sobre a história de sua família. Ah-ham é sua meia-irmã e o homem nasceu da segunda esposa do presidente. Entretanto, quando ele era pequeno, a mãe de Gu-won apenas sumiu em um certo dia. E desde então ele nunca mais a viu, mesmo que tenha procurado muito por ela. Mesmo vendo a criança aos prantos, os funcionários do presidente continuavam com o protocolo de sorrir, e foi aí que Gu-won criou aversão por falsos sorrisos, o que fez o pequeno associar o ato como se fossem monstros. Mas Saran chegou na vida do nosso jovem Gu-won, mudando essa sua visão e com seu sorriso sincero o conquistou. Agora que sabe sobre o que aconteceu para que o seu amado seja assim, a protagonista comenta que os dois podem procurar pela mulher juntos, o que alegra Gu-won, mesmo ele respondendo que não precisa. No dia seguinte, nenhum dos integrantes do grupo queriam voltar, mas para tornar a ida para casa mais fácil de aceitar, Gu-won preparou uma surpresa para eles e colocou todos na classe executiva. Voltando ao trabalho, Saran levou lembranças da Tailândia para cada um de seus colegas de equipe, o que ajudou a amenizar um pouco da inveja que eles estavam sentindo. Enquanto isso, o Ah-ham mais uma vez tenta se meter na organização do aniversário de 100 anos do Hotel King. Mas como via que estava perdendo a discussão com Gu-won sobre quem o homem deve convidar, ela apelou para o mesmo de sempre, falar sobre a mãe que o abandonou. Na próxima cena, passamos para Daeul, que já chega se estressando no trabalho, pois a Ha-hee aumentou mais uma vez a meta de vendas, que agora é quase impossível de ser alcançada. E como o Daeul expressou a sua preocupação, pois sabe que a equipe não irá conseguir, Ha-hee ameaça que caso não atinjam, alguém deverá ser demitido e essa escolha será de Daeul. Enquanto isso, Pyung-ha volta a enfrentar aquele comandante chato que fica lhe incomodando. O homem veio tirar sarro da mulher por ela não ter sido promovida e como mais uma vez Pyung-ha não aceitou sair com ele, agora o comandante convida a equipe inteira. Entretanto, Woo-won entendeu o que o homem estava fazendo e agindo rápido, ele comentou que não poderia participar, então assim que foi dispensado, Woo-won levou Pyung-ha consigo, deixando o comandante furioso. Passando para um encontro inesperado da dupla, Woo-won fala mais uma vez sobre os seus sentimentos ao ser questionado sobre, e Pyung-ha explica que não pode retribuí-los. No entanto, como já esperado dessa pessoa incrivelmente educada, Woo-won diz que tudo bem, ela pode ficar à vontade sobre o que sente, pois ele fará o mesmo, sempre sem cruzar a linha, caso seja isso que a mulher queira. Nos próximos dias, Gu-won e Saran ficam empenhados para o evento do hotel e no tempo livre aproveitaram juntos. Mas, em uma de suas pausas, o filho do presidente aproveitou para visitar a avó de sua amada e levar alguns presentes da Tailândia para a senhora e as amigas dela. Então, se aproximando mais de seu futuro neto, Sun-hee conta a história de Saran para ele. A protagonista nunca reclamou de ter crescido longe de sua mãe, contudo, quando cresceu e sentiu
falta dela, no processo de Saran se mudar aconteceu um acidente. E a avó da menina foi a única pessoa que lhe restou. Ouvir essa história tocou Gu-won. Dito isso, ele prometeu para a senhora de que vai proteger e cuidar das duas de tudo que puder. Enquanto isso, Saran aprontava uma no hotel. Quando a mulher soube que o porteiro era a pessoa que trabalhava mais tempo no lugar, ela foi perguntar para ele se por um acaso o senhor não conhecia uma antiga funcionária chamada Misu, que é a mãe de Gu-won. O homem até chega a se lembrar dela, no entanto não tem informações sobre a mulher, mas ele indica alguém que trabalha na lavanderia que pode ajudar Saran com isso. Na próxima cena, vemos o Ah-han conversando com o presidente e a mulher tenta iniciar uma discórdia entre o senhor contra Gu-won. Primeiro, ela pede para que o presidente o tire da organização do evento e os direitos que o homem tem no hotel. Depois, como a primeira coisa não funcionou, o Ah-han comenta que Gu-won está cada dia mais parecido com a mãe dele. E agora, isso afetou um pouco o senhor, que até chegou a se retirar do local. Mais tarde, vemos o presidente conversando com Gu-won e preocupado com o rumo que as coisas podem tomar. O senhor avisa seu filho de que sabe o que o homem quer mudar no grupo King, mas é melhor ele não fazer isso, e isso é apenas um aviso. No dia seguinte, chegou o grande evento de 100 anos e ele foi muito bem organizado, deixando todos encantados. E demonstrando que realmente não seguiu o que a sua irmã impôs, Gu-won convidou um antigo hóspede do hotel, o qual o pai foi responsável pela plantação e doação de uma linda árvore que há na frente do local, e o mais importante, o primeiro associado que o hotel teve para que faça um discurso. O que obviamente deixou a mulher irritada, pois ela combinou com o seu convidado de que ele teria um espaço para falar logo depois do presidente. Mas como eu mesma acabei de falar, foi o Ah-han que deu a sua palavra e não Gu-won. De qualquer forma, o presidente gostou muito da atitude de Gu-won e até se emocionou ao encontrar o filho de um velho amigo. Depois, Gu-won chamou ao palco o porteiro para dar algumas palavras como o funcionário mais antigo do lugar e mais uma vez o Ah-han ficou incomodada. Olhando para o rosto de cada um dos convidados, podemos perceber que muitos deles são funcionários que estão há muito tempo no local, e esse evento colocou à prova aquilo que Gu-won mais defende, que são os funcionários que fazem a empresa. Dessa forma, foram eles que fizeram os próximos discursos e o Ah-han ficou sem nem saber o que falar para o seu convidado especial. Mais tarde, o presidente resgatou um antigo planejamento que a mãe de Gu-won havia feito para o hotel, e é exatamente como seu filho quer tornar o lugar. E o Hun ficou feliz ao relembrar, mas o Ah-han o trouxe para a realidade quando o encontrou e demonstrou estar furiosa. Para comemorar o sucesso que foi o evento, Saran aproveitou que Pyung-ha não estaria em casa e convidou Gu-won para passar a noite no local. No entanto, no fim das contas, Daeul convidou Won, San-sik e Pyung-ha para fazerem algo na residência. E bem na hora que o romance estava engatando, o grupo pegou os dois aos beijos. Agora que sabem um pouco sobre o casal, as meninas exigem que não tenha mais nenhum segredo entre eles. Sendo assim, Gu-won decide contar que é o filho do presidente da empresa e na verdade San-sik é o seu secretário. As meninas e Won ficaram surpresas com essa notícia e logo mudam o jeito que tratam Gu-won. Mas ao longo da noite ele comenta que foi bom esconder isso no início, pois assim pôde identificar várias falhas que a empresa de seu pai cometia em diversos departamentos. Além dos amigos de Saran, San-sik também ficou chateado de não ter ficado sabendo sobre o relacionamento dos dois e até chegou a fazer uma cena para Gu-won. No dia seguinte, iniciamos com uma cena onde os acionistas se mostraram muito felizes com o resultado do evento e até falam que agora pensam diferente sobre Gu-won, que antes apenas passava aquela imagem de um homem mimado. No entanto, o Ah-han não gosta nada de ouvir essas palavras e os lembra de quem esteve todo esse tempo ao lado deles, limpando algumas bagunças e cedendo favores. No fim, a mulher pede para apenas aqueles que lhe seguem compareçam na reunião com o presidente e a direção do hotel. Sabendo do sucesso do evento, o próximo passo era o presidente passar a direção do hotel para Gu-won, mas o Ah-han mudou isso trazendo o assunto de um plano emergencial para lidar com a crise do grupo King. O presidente não é bobo, ele sabe que a sua filha quer apenas atrasar Gu-won de assumir o Hotel King, sendo assim, para não dar uma colher de chá para nenhum dos dois, o senhor fala que aqueles que apresentaram o melhor plano emergencial levará o hotel. Enquanto isso, Pyung-ha, que cansou de ser feita de boba no trabalho, conversou com a sua superior que
que sairá desse cargo para outro no último dia. A mulher exigiu que ela lhe desse o pedido de desculpas por ter prometido a sua promoção e não ter cumprido. No entanto, a superior ameaçou Pyung-ha. Ela disse que se Pyung-ha continuar assim, a incomodando, ela irá soltar o segredo da mulher para todos. Aquele que o comandante vive se gabando, que é que Pyung-ha é divorciada. Acontece que na Coreia ainda é um pouco difícil de falar sobre alguns assuntos como este. Uma mulher divorciada não é bem vista e nesse caso tudo piora quando descobrimos que Pyung-ha foi enganada. O ex-namorado dela, quando fizeram 100 dias de namoro, brincou com Pyung-ha que ela devia assinar alguns documentos, que no caso era uma certidão de casamento, e sem saber o homem registrou o documento assim que acabaram o relacionamento. Quando as meninas ficaram sabendo, fizeram de tudo para ajudar a sua amiga, mas o único processo de anular a certidão de casamento era entrando com um divórcio. Voltando à protagonista, uma situação bem chata se formou em seu trabalho. O Ah-han convidou aquele seu convidado especial para almoçar no Sorriso Real para se desculpar. No entanto, por já estar irritado e talvez não ter educação suficiente, o senhor começou a se incomodar com tudo que Sarah fazia. E no fim, até jogou o guardanapo na protagonista exigindo que o Ah-han a demitisse. Mesmo sabendo que Sarah não tinha culpa alguma pela maneira que o homem estava agindo, o Ah-han iria dar continuidade com o processo de demissão da protagonista. E só foi impedida quando Gu-won apareceu. Claro que o deputado se incomodou ainda mais com a forma que Gu-won pediu para que ele fosse mais respeitoso e logo saiu do lugar. Isso resultou com que o Ah-han desconfiasse que Gu-won tenha sentimentos pela protagonista, e depois de dizer que isso não seria difícil por estar no sangue dele, a mulher também se retirou. Mais tarde, vemos que Sarah também se desculpou com a sua equipe pelo problema que se tornou por causa dela. Mas seus colegas reconhecem que a protagonista não tinha nada a ver com a situação, e agora a mulher começou a se sentir mais aceita por eles. Na próxima cena, vemos que o Ah-han convidou Sang-sik para uma conversa a sós, e oferecendo o cargo de gerente-chefe no hotel, a mulher pediu para saber tudo o que ele sabe sobre Gu-won, até a vida pessoal de seu irmão. No dia seguinte, Sarah vai conversar com aquela senhora que trabalha na lavanderia do hotel que o porteiro havia indicado para ela. Lá, a protagonista descobre que Misu era a melhor amiga dessa senhora, uma pessoa muito corajosa e linda. Então, quando Sarah se encontra depois com Gu-won, ela o leva até um lugar que a lembra de sua mãe. E comentando que a senhora tem informações sobre a mãe dele, a protagonista o incentiva a ir atrás para que ele não perca as oportunidades que ela não teve. Passando para o Ah-han, ela fica surpresa quando descobre que seu filho Ji-woo está na Coreia e dá uma bronca no menino por ele ter voltado apenas por estar com saudades. O pequeno estuda no exterior, mas mesmo quando está no país, o Ah-han, que sempre está muito focado em seu trabalho, não dá atenção para ele. E agora, mais uma vez, Ji-woo fica chateado pensando que apenas traz problemas para ela. No dia seguinte, Sarah é surpreendida no trabalho quando a sua superior comenta sobre a equipe dos sonhos com ela. Todos acham que o Sorriso Real é o cargo mais alto que um funcionário pode conseguir. No entanto, a equipe dos sonhos está acima e se trata de servir o presidente em sua residência. Apenas os melhores dos melhores vão para lá, e hoje, como estão precisando de uma funcionária a mais, Sarah foi a escolhida. Como esperado, é uma equipe onde todos são muito bem treinados e erros não são aceitos. Então, passando para o dia em que a protagonista exerce pela primeira vez esse cargo, vemos que Sarah comete um erro. Acontece que o evento em que a equipe foi chamada na casa do presidente era um almoço em que ele acertaria o casamento de seu filho com a filha de seu concorrente. A mesma que havia feito aniversário no Hotel King, parece tão íntima de Gu-won. Sarah acabou quebrando uma louça ao ouvir do que se tratava o assunto, e muito envergonhada junto a uma confusão, a mulher entendeu que talvez nunca mais pudesse estar nesta equipe. Gu-won também ficou surpreso quando avistou, mas ele falou para ela não se preocupar e queria resolver essa questão do casamento. Em seguida, Sarah é levada para a área dos funcionários e lá a superior lhe envia para trabalhar no andar de cima para que não cause mais confusão. Enquanto isso, Gu-won realmente resolveu a sua situação e pediu desculpas, mas deixou claro que não iria se casar com a mulher por amar outra pessoa. Voltando à protagonista, ela acaba tendo que lidar com o neto do presidente, que é uma criança um pouco travessa, mas de alguma forma Ji-woo gostou do jeito de Sarah. E no fim do dia, ela recebe um valor pelo trabalho que é equivalente ao seu salário. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!